Ontem foi dia de pesquisa Datafolha em 4 capitais brasileiras, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em Recife. A pesquisa de São Paulo, principalmente, era muito aguardada por conta das mudanças das últimas semanas. Mas essa semana marcou também a pesquisa Badra com 5.000 eleitores em Santos, André, que mostra um empate técnico entre os candidatos Rogério Santos, do Republicanos, e Rosana Vale, do PL. A pesquisa de Santos, ela mostra um dado interessante, que é uma quantidade bastante significativa de votos para uma terceira colocada, que é a Thelma de Souza. Exato, né? Eu sempre falo para ela, tem todo o meu carinho, meu respeito. Ela está na sua 20ª eleição, né? Ela tem uma história de vereadora, prefeita, deputada estadual, deputada federal. Então, assim, além de ter os candidatos, os eleitores de esquerda, né, que são simpatizantes pela sigla, ela tem o seu legado, né, de uma ex-prefeita, saiu com uma aprovação altíssima na época a prefeitura. Então, assim, tem uma sabedoria muito grande e ela tem ali seus 15%. Ela falou para mim que deve chegar a 17%, 16% dos eleitores, né? Ela tem uma consciência muito grande sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. A pessoa Ela que sabe, tem essa consciência? ela tem essa consciência. Ela tem consciência de um limite? Ela tem uma consciência de um limite, que ela sabe que é o potencial que a esquerda hoje conseguiria angariar de votos, né? Na cidade de Santos, né? Mas, assim, ela é um exemplo, né, de pessoa, Paulo. Eu acho que ela tem, você vê nos próprios debates, uma fala tranquila, calma, serena, de quem sabe, de quem já passou por aquilo ali e sabe que aquela ansiedade, que aquela forma agressiva de colocar muitas vezes numa fala, num debate, não leva a nada, porque depois que você senta naquela cadeira, você depende de tantas coisas para fazer dar certo, que aquilo tudo que você sonhou acaba não se realizando. Então ela tem toda essa experiência e ela tem um trabalho feito, né? Assim, com toda a idade, todo o respeito que as pessoas têm por ela, tem essa admiração de grande parte da população santista, né? E os outros dois candidatos, entre o Rogério e a Rosana, é natural, Paulo. Eu acho que a eleição de Santos vai ser disputada em 2 turnos mesmo. A Rosana Vale, nessa pesquisa Badra, que foi encomendada pela Rede Bandeirantes, né, pela emissora Tati, né, Tati TV Band. Tati, da Rede Band. A Rosana Vale tem 35,1% e o prefeito Rogério Santos tem 33,7%. Está bem dentro da margem de erro, 1,4%. A Thelma, nessa pesquisa, tem quase 13%, 12,8%, e o Nando Pinheiro tem 0,6%. Uma das coisas que a gente tem que analisar em pesquisa também, Paulo, assim, é que quando tem a pesquisa espontânea, ainda tem uma grande parte da população que ainda não se atentou, né? No dia de hoje nós estamos completando 1/3 do processo eleitoral deste ano, né? Dos 45 dias, hoje nós completamos 15 dias de campanha. Então, assim, agora que a população está começando, né? Porque a gente sempre fala assim, nós que somos politizados, que temos as informações políticas do dia a dia, para nós é muito simples. Mas para a população em geral, que está ali preocupada em pagar as contas, trabalhar e tal, muitos não se ligam nisso, né? Então agora é que a eleição começa a fazer parte do dia a dia, porque você liga o rádio, tem lá o horário eleitoral, tem as publicidades pagas pelos partidos. Você liga a sua televisão, tem lá, você entra nas suas redes sociais, você acaba recebendo algum vídeo, algum post de um candidato. Então agora, assim, nos próximos 15 dias, assim, a gente já vai ter umas pesquisas mais maturadas, né? São aquelas que as pessoas já estão politizadas. Todos os eleitores estão começando a fazer a sua definição. Até aqueles que são indecisos, que não gostam de política, que não têm no dia a dia ali o acompanhamento da política, eles começam a perceber que está na hora de tomar uma decisão, está na hora de escolher o seu candidato. Então, assim, mas na cidade de Santos, a gente sabe que no primeiro turno essa disputa vai se arrastar para um segundo turno, que também vai ser decidido aí nos últimos 3 dias faltando a eleição. Vai ser uma das eleições mais históricas de Santos. No segundo turno, a pesquisa Badra inverte. O prefeito Rogério Santos tem 38,4% e dentro da margem de erro também 0,9% sobre a Rosana Vale, que tem 37,5%. E aí a gente percebe que ainda não há nesse momento a transferência de votos, porque são índices muito parecidos com o que eles têm
no primeiro turno, né? Então, 5 mil eleitores é uma amostra a bem transferência razoável. de votos seria esses votos da terceira colocada, que é a Thelma, né? Que é uma candidata de esquerda, né? Para onde migrariam isso? Não migram para a candidata de extrema direita, né? Que é a Rosana Valles. Migrariam para um candidato mais de centro-direita, que é o atual prefeito Rogério, que é uma pessoa assim mais voltada ao diálogo, mais voltado à conversa, não é tanto assim do extremo direito da Rosana, que é aquela imposição da forma dela pensar e de agir. Então, naturalmente migrariam mais para o Rogério mesmo. Ontem o Datafolha apontou um empate técnico também triplo, mas ao contrário das pesquisas das últimas semanas, o Boulos com 23% e o Marçal e o Nunes rigorosamente empatados com 22%. A ideia que se tem é que essa pesquisa dá um mote de campanha muito forte para o Ricardo Nunes, que é por causa dos segundos turnos. O Ricardo Nunes ganha do Boulos no segundo turno e o Marçal perde do Boulos no segundo turno. Então eu imagino que o Ricardo Nunes vai dizer para o eleitor de São Paulo: olha, quem ganha do Boulos sou eu, não é o Marçal. Então, é isso? O que me Você como um bom marqueteiro, André? Olha, eu tenho aprendido, viu, Paulo, faz alguns anos, mas assim, o que me preocupou nessa pesquisa foi o índice de rejeição do Marçal, né? Ele subiu em 36%. Isso realmente, quando você analisa um candidato, é mais difícil você tirar a rejeição do que você construir um candidato. Você pega um candidato do zero, onde ele não tem rejeição, você construir a imagem dele, levar a palavra, a mensagem, é uma tarefa difícil. Agora, quando você parte de um candidato com 25 para cima de rejeição, é muito difícil você desconstruir essa imagem negativa e trazer o voto positivo para ele. Então, o Pablo, realmente, ele é um cara que cresceu muito rápido. Eu não imaginava, no começo das nossas conversas aqui, a questão de 3 semanas atrás, eu achei, naquele primeiro debate, quando a Tabata, com 2 perguntas, praticamente destruiu ele, né, no debate, eu não esperava que ele fosse ter essa ascensão. Teve a ascensão. Agora, se ele quiser realmente ir para o segundo turno, ele tem que passar, inclusive, o Boulos, porque o índice de rejeição dele é maior do que o Boulos. Então, num segundo turno, entre ele e o Boulos, né, a pesquisa hoje diz que ele perde. Então, o que ele precisa? Ele precisa aumentar essa margem para poder, no segundo turno, recuperar toda esse voto negativo que ele tem, que é a rejeição. Agora, a pesquisa está favorecendo bastante o Ricardo Nunes, que inclusive mudou a forma do diálogo dele, né? Ele estava um Ricardo muito tranquilo, um Ricardo falando de projetos, de governo, e agora ele está dizendo o seguinte, exatamente o que você falou: olha, gente, se querem combater a esquerda, eu estou aqui e eu estou preparado, e eu também sei falar, e sei falar grosso. É uma forma que ele está colocando hoje de um novo Ricardo aí na campanha. Essa pesquisa Datafolha, que mostra esse empate, mostra a vitória do Ricardo Nunes sobre o Boulos e a vitória do Boulos sobre o Pablo Marçal no segundo turno, dá esse argumento para o Ricardo Nunes. Agora, o Pablo Marçal, ele conseguiu atrair para o lado dele o eleitor bolsonarista justamente com o discurso contrário. Quem combate o Boulos sou eu, não é o Ricardo Nunes. Exato. Nesse momento, esse argumento fica um pouco enfraquecido. Mas do mesmo jeito que o Marçal leva para ele a simpatia bolsonarista, ele leva também a rejeição que o Bolsonaro tem. É bom sempre a gente lembrar que em São Paulo, na cidade de São Paulo, o Lula ganhou o segundo turno do Bolsonaro em 2022. Ao contrário da Baixada, onde só em Cubatão isso aconteceu, ao contrário do estado de São Paulo, onde a vitória foi muito expressiva do Bolsonaro, na capital o Lula ganhou. E a gente sempre tem que lembrar que São Paulo, quem define a eleição são as periferias, né, Paulo? Então, assim, por mais que você ache que a periferia, os bairros ali periféricos da cidade de São Paulo, São Mateus, Sapopemba, aqueles mais distantes, eles são extremamente de esquerda, não são, né? Eles têm aquele voto, não chega de extrema direita, mas aquele voto de centro-direita. Então ele tem aqueles eleitores ali, né? Eu digo sempre o seguinte: a cidade de São Paulo, ela é tão grande, ela é tão dinâmica, que você não pode fazer uma campanha de prefeito com uma única mensagem, né? Você tem que ter uma mensagem que você leva para a zona leste de São Paulo, ela não serve a mesma mensagem para a zona norte.
né? Porque ali tem um perfil de eleitores, tem um perfil de população, ela tem assim, ideais diferentes, né? Por regiões, pelos 4 cantos de São Paulo. Então, assim, é um desafio hoje muito maior do Pablo Marçal em se manter, né, entre os 3 ali na pesquisa, do que pro Ricardo de conquistar esses eleitores que ele precisa para ir para o segundo turno. Porque tranquilamente o Ricardo no segundo turno ganha do Boulos, sim.